As novas regras da reforma trabalhista vão passar a valer a partir de novembro deste ano. E para saber o que mudou, vou conversar agora com o advogado Fábio Porto. Fábio, a gente está falando para um público do agronegócio, para o trabalhador rural, para o empregador do campo. Para esse setor, para esse público, o que mudou? Veja só, muitas coisas foram alteradas com a nova lei, novas regras do trabalho rural, do trabalhador de maneira geral, vai entrar em vigor agora dia 11 de novembro deste ano. Muito embora essa reforma não tenha sido pensada exclusivamente no trabalho rural, na economia rural, o que é lamentável, visto que o agronegócio é a mola propulsora da economia nacional, enquanto que a economia está desaquecida, o agronegócio está felizmente cada vez mais aquecido, mas é claro, muitas alterações irão se impactar as relações trabalhistas entre trabalhador rural e empregador rural. Eu cito, por exemplo, talvez uma das mais importantes, o aumento da possibilidade de manobra, digamos assim, do acordo e convenção coletivas. Sabemos que o acordo e convenção coletivas, elas servem para trazer novas situações pontuais que a lei, de maneira geral, por óbvio, ela não traz. Então é possível se realizar ajustes entre empregado e empregador, entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, para se adequar àquela realidade específica. Isso é a grande vantagem do acordo e da convenção coletivas. E com as novas regras que irão entrar em vigor agora, essa amplitude de manobra, essas possibilidades de trazer novos direitos ou de uma adequação àquela situação local, ela é muito mais possível, ela é muito mais ampla do que atualmente nas regras mais rígidas do acordo e convenção coletivas. Isso influencia na carga horária trabalhada, no tempo de deslocamento do trabalhador? Sim, o tempo de deslocamento do trabalhador é algo importantíssimo que também foi alterado agora, as chamadas horas itinerary. O que são horas itinerary para o nosso telespectador ficar sabendo? É aquele tempo gasto entre a casa e o trabalho. É aquele tempo em que o empregado utiliza para se deslocar da sua casa para o trabalho, da casa, do trabalho para a casa. Via de regra não era remunerado, mas em algumas situações específicas, como por exemplo um local de difícil acesso, não servido por transporte público, que pode ser e é a realidade de muitos locais, muitas propriedades rurais, esse tempo hoje não será mais considerado à disposição do empregador. Então não será remunerado sob hipótese alguma. Outro dado importante também é a possibilidade de se estabelecer uma jornada 12 por 36, 12 horas de trabalho efetivo por 36 descansos, que já era previsto, mas não havia lei regulamentando isso, era apenas uma ideia que era feita entre patrão e empregado. Hoje não, a lei prevendo isso. Outra alteração bem importante que pode ser feita, inclusive por ajuste individual, é a redução da jornada de trabalho. É a redução do intervalo entre a jornada, dependendo da situação, se tiver, por exemplo, refeitório próximo, se verificar aquela realidade específica, não há necessidade de se passar 1 hora, então pode-se reduzir por contrato individual ou por acordo coletivo, reduz para 30 minutos, por exemplo. Ok, eu acho que a principal preocupação de muitos trabalhadores é em relação às férias, né? Queria que você esclarecesse o que mudou. Outro ponto importantíssimo, que se adequa também, creio eu, que se adequa à realidade do agronegócio. É possível agora partilhar as férias em 3 períodos. Antes era possível apenas em 2 períodos. Agora eu posso partilhar em 3 períodos. 3 períodos, por exemplo, que o empregador perceba que não há necessidade de ter a quantidade efetiva de seus trabalhadores. Então ele determina quais serão os dias que irá gozar as férias, que claro, naturalmente se adequam melhor ao seu trabalho. Um período de entre-safra, principalmente, então eu posso partilhar aquelas férias. Fábio Porto, muito obrigado pela participação do senhor no programa Revista do Campo. Eu conversei com o advogado Fábio Porto, que falou sobre as novas regras da reforma trabalhista que vão entrar em vigor a partir de novembro deste ano. Do Recife, Carlos Simões para o programa Revista do Campo.